Eu vou falar sobre a competência 4 do módulo 6. Meu grupo é composto por Ilis Emanuele, Hanna Lívica, Ana Clara e Jean Lucas. Na introdução, vamos abordar a avaliação da coesão textual nas redações do Enem e o objetivo que tem nesse módulo. Na matriz de referência para a redação do Enem, a competência 4 se destina a avaliar a capacidade de o participante demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso significa que, nessa competência, é analisado como participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do seu texto. Isso posto, começamos a apresentação dessa temática propondo uma reflexão sobre as diversas formas de construir a coesão observada nos versos do poeta cearense Moreira de Acopiara. E eu que nasci no sertão, e no sertão fui criado, estou à vontade, pois de casa para o roçado foi através do cordão, que fui alfabetizado e quando fui para a escola já tinha boa noção. Hoje, após ler muitos livros, já cheguei à conclusão de que é muito relativo o assunto da educação. Todo mundo acha bonito aquele que sabe ler, sabe interpretar um texto, se expressar bem e escrever. Desse modo, a vida fica muito melhor de se viver. Mas eu conheço também quem só sabe escrevinhar, mas um texto mesmo simples não consegue interpretar. Ao longo da composição dos elementos coesivos, desempenham as funções essenciais na construção das relações da semântica, como, por exemplo, os elementos que vão conectando uma frase a outra, estabelecendo relações de semântica, como adição, consequência, oposição ou adversidade, e entre outras. Isso funciona como argamassa textual de um texto. O tipo de texto proposto pela prova da redação do Enem é o dissertativo argumentativo, tendo em vista o espaço relativamente curto de 30 linhas para que se disserte sobre um tema de relevo social. O uso dos elementos linguísticos de coesão essencial, já que serão responsáveis pela ligação das ideias, fazendo com que tenha argumentos no texto, para que o texto dissertativo argumentativo sejam avaliados nos níveis mais altos da competência 4. Faz-se necessário que haja o uso adequado e diversificado dos elementos linguísticos, especialmente dos operadores argumentativos, que é tratado no modo. No processo de avaliação das redações do Enem, devemos distribuir os diferentes perfis de textos em faixas de notas, mais especificamente com relação à competência 4. A nota avalia em 6 categorias, que variam de 0 a 5. Apesar de parecer uma tarefa simples, jamais podemos perder de vista nosso compromisso com o participante, que é categorizar tais notas seguindo à risca os critérios pré-estabelecidos pela grade específica, ancorada na matriz de referência para a redação do Enem, usando vários conectivos para as palavras do texto, que ao se conectarem ao texto do participante, sem isso, não vai ter a nota máxima. Os principais tipos de coesão na perspectiva linguística tem diversas formas de construir e promover relações coesas com textos orais escritos que pretende estabelecer como base geral dos tipos de relações coesas, fornecendo algumas indicações quais são menos e são mais desejáveis para a articulação dos argumentos. Tomando essas definições como base teóricas, destacam-se dos principais tipos de coesão referencial, que retoma os elementos já mencionados ou introduz aqueles ainda serem mencionados, que são os pronomes dos substantivos. Tabela esquemática da coesão referencial e da sequencial. Uso por formas gramaticais, como por exemplo, que é a substituição das proformas, que são os pronomes, advérbios e verbos. Como por exemplo, o algoritmo e robôs vasculham informações pessoais e preferenciais da população da internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem um gado. Outro exemplo seria Cannes da França, hospedado num dos hotéis mais respeitados dos festivais de cinemas do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri.
a definição, que são os artigos definidos catafóricos e os indefinidos anafóricos. Como, por exemplo, muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Outra é a elipse, que é a posição vazia. Exemplo, os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua, e os da etnia terena sobre sua história de seus avós. Numerais, que são os números cardinais, ordinais e fracionais. Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à família, por uso de formas lexiais, a relação sinonímia. A importância do respeito às religiões da origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer o seu discurso constitucional à prática religiosa. Relação hiperonímia e hipônima. Exemplo, aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é a sua favorita. Nomes genéricos, que são as palavras que produzem relações de sinonímia, que são os casos comuns com os termos fato, evento, fenômeno, crença. Como, por exemplo, algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. As nominalizações, que são os nomes verbais. Exemplo, os alunos manifestam protestando contra o escândalo de corrupção que envolveu o desvio da verba da merenda escolar. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades e instaurou-se uma investigação. Coesão sequenciação parafrásica. A recorrência dos mesmos termos. Exemplo, um galo que acompanha outro grito de um galo antes e lance outro. E outros galos que com muitos outros galos se cruzem, e os filhos do sol de seus gritos de galo. É de Melo Neto. Sequenciação frásica. A manutenção temática, que são os usos dos termos do mesmo campo lexial. A culinária nordestina tem despertado a atenção de chefes internacionais. O arroz com capote piauiense já pode ser encontrado nas mesas francesas. O acarajé baiano faz sucesso no Japão. A peixada maranhense conquistou o paladar dos argentinos. Encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Observe-se que a formulação em decorrência funciona como um articulador entre fatos. A manipulação de eleitores por meio da divulgação de fake news no Brasil e nos Estados Unidos. E sua consequência, a realização de uma campanha visando a punição de autores e propagadores de notícias falsas. Há várias outras formas por meio das quais os operadores argumentativos se realizam, mas não basta que estejam abundantemente distribuídos em quase todas as linhas, denunciando uma tentativa forçada de usar o máximo possível de coesivos. Quadros específicos dos operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são elementos que fazem parte do repertório linguístico e são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando-se o texto determinado à orientação argumentativa. Nisso, podemos ver que os elementos linguísticos devem estar entre os principais componentes do texto dissertativo argumentativo, o que justifica o fato das notas mais altas de operadores argumentativos, mostrado na grade específica. Eu, Ana Clara, vou falar do capítulo 3 ao capítulo 5. No capítulo 3, fala sobre a matriz de referência para a competência 4. Onde, visando obter uma correção justa e objetiva por conta da grande variedade de textos que os corretores recebem, foi criada uma grade específica para ser usada no momento da avaliação dessas redações, que obtém de nível 0 a 5, onde o candidato pode ter a pontuação de 0 a 200.
Já no capítulo 4, fala sobre a especificidade da avaliação das competências da competência 4 em relação às competências 1 e 3. A competência 4 atua na organização textual, fazendo com que alguns avaliadores considerem inerentes dos conceitos avaliados nas competências 1 e 3. Entretanto, é preciso que cada competência seja avaliada de modo independente, já que os candidatos só podem ser penalizados uma vez pelo mesmo motivo na mesma competência. Por conta disso, é necessário que se deixe explícito a diferença dessas competências, iniciando na especificidade das competências 3 e 4, pois ambas respeitam a construção de argumentação, porém avaliam diferentes aspectos do texto. Na competência 3, é analisada a capacidade do candidato de analisar, organizar e interpretar fatos e opiniões em defesa de um modo de pensar, ou seja, se analisa a parte mais profunda do texto, a qual necessita de informações semânticas complexas. Já na competência 4, é analisado de modo geral se os recursos coesivos são diversificados e se seu uso é adequado. Conforme já explicado, esses recursos são marcadores explícitos. Caso usados corretamente, são facilmente identificados e contribuem para a organização e compreensão das ideias. Também pode haver dúvidas nas competências 1 e 4, visto que a primeira competência é responsável pela avaliação formal da língua portuguesa. Além disso, há dúvida de onde se deve analisar a pontuação, na competência 1 ou na 4. Essa falha pode impossibilitar o entendimento do texto, onde ficou determinado que a pontuação seja registrada na competência 1. Essa decisão se deve aos seguintes fatores. As regras de pontuação são convencionadas pela gramática. Exemplo, não se pode separar sujeito e predicado por vírgula, fazendo parte de maneira mais próxima das convenções que integram a prática analítica da competência 1. E também, a falta ou excesso de pontuação pode trazer problemas relacionados à construção sintática, que também é avaliado na competência 1. Outro aspecto para essa decisão é que a competência 1 avalia o cumprimento das normas ortográficas na grafia de palavras que funcionam como conectivos, enquanto a competência 4 examina a função semântica desses coesivos, ou seja, a relação dessa coesão propriamente ditas, que é exemplificada nas seguintes imagens. No primeiro exemplo, é escrito por e tanto, ao invés de portanto, se tratando de um problema de grafia, visto que estabelece de forma adequada uma relação de conclusão. Por conta disso, o erro gramatical deve ser computado na competência 1, mesmo problema que acontece nos exemplos 2 e 3. No exemplo 2, há um problema de segmentação visível na grafia de ok, que deveria estar escrito separado. Por sua vez, o exemplo 3 apresenta um caso em que a relação semântica entre os termos da oração exige mais a presença do advérbio ao invés da conjunção mas. As ocorrências desses dois fragmentos de redação também devem ser observadas na competência 1, uma vez que representam desvios de regras ortográficas e não problema com a coesão. Já no capítulo 5, fala sobre a grade específica da competência 4, onde é apresentada a grade específica com a qual deve ser feita a avaliação efetiva da competência 4. A grade trabalha com níveis de 0 a 5, fazendo com que o candidato mais uma vez obtenha pontuação de 0 a 200. No nível 0, fala sobre palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, o que demonstra a ausência de articulação. No nível 1, a presença rara de elementos coesivos inter- e ou intraparágrafos e excessivas repetições ou excessivas inadequações. No nível 2, a presença pontual de elementos coesivos inter- e intraparágrafos ou muitas repetições ou muitas inadequações. Texto de monobloco não devem ultrapassar esse nível. No nível 3, fala sobre a presença regular de elementos coesivos inter- e intraparágrafos ou algumas repetições ou inadequações. No nível 4, a presença constante de elementos coesivos inter- e intraparágrafo ou poucas repetições e poucas inadequações. Em observação, havendo um elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. No nível 5, a presença rara de elementos coesivos inter- e intraparágrafos e raras ou ausentes repetições e sem inadequações. E em observação também, havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos, pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Eu sou Iris e eu vou falar sobre os temas para aplicação da grade específica da competência 4. O primeiro termo é presença de elementos coesivos. O conceito de presença de elementos coesivos corresponde ao repertório coesivo
com o qual o participante constrói a articulação entre palavras, frases e parágrafos no texto. Essa presença deve ser compreendida como um conjunto de recursos coesivos observados em um texto, considerando-se especificamente, no caso do Enem, a produção textual de tipo dissertativo argumentativo. Em uma redação, o avaliador vai voltar o seu olhar para a qualidade do emprego desses elementos. Ele vai observar primeiro se eles realmente estão presentes no texto. Logo depois, ele vai observar se eles repetem ou não. E em seguida, ele vai verificar se eles estão mobilizados de forma adequada ou não. Pode passar. Coesão intraparágrafo e interparágrafo. Ao mencionar coesão intraparágrafo, a terminologia da grade se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Coesão interparágrafo é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos para que haja sentido entre eles. É fundamental que todos os parágrafos, com exceção da introdução, se iniciem com elementos coesivos. Então, é fundamental que o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão se iniciem com elementos coesivos que funcionam relacionando tanto ideias mais gerais entre parágrafos, quanto períodos ou trechos específicos de ideias. Pode passar. Para entender melhor, tem esse exemplo. É uma redação de Carolina Mendes Pereira, e na primeira parte do exemplo tem a introdução e o desenvolvimento 1. As palavras que estão destacadas de amarelo são os elementos coesivos que funcionam como coesão intraparágrafo, porque elas estão sendo usadas dentro do parágrafo. Sua, no entanto, essa, cada vez mais, desse modo, tal, esse, acerca disso, assim, logo. E as palavras que estão destacadas de vermelho são os elementos coesivos que funcionam como coesão interparágrafo, porque elas estão sendo usadas no início dos parágrafos. Em primeiro lugar, está iniciando o desenvolvimento 1. Pode passar. Nessa segunda parte do exemplo, tem o desenvolvimento 2 e a conclusão. Observem aí as palavras de amarelo como coesão intraparágrafo. Isso, sendo assim, por fim, para tanto, isso, uma vez que, por meio, e as palavras destacadas de vermelho como coesão interparágrafo. Elas estão iniciando os parágrafos. Em segundo lugar, está iniciando o desenvolvimento 2 e, portanto, está iniciando a conclusão. Pode passar. Repetição. A recorrência dos mesmos elementos coesivos em uma determinada redação deve ser avaliada, assim como os demais critérios, com muito cuidado. Não se trata de contar as palavras repetidas. É preciso sempre considerar a repetição em relação àquilo que o participante apresentou concretamente em sua produção escrita, verificando em que medida essa repetição prejudica ou não a articulação dos argumentos dentro de um dado conjunto textual. As repetições são problemáticas quando existe pouca variedade no repertório coesivo, por não haver, por parte do autor do texto, uma preocupação em valer-se de recursos coesivos variados. Nesse exemplo 1, ilustra o tipo de repetição que deve ser penalizada na competência 4. Nesse exemplo, a repetição da palavra internet está destacada em vermelho, informações em rosa, porém em laranja, fonte em verde, pode em azul. O avaliador, quando ele for observar a redação, ele vai observar se as repetições estão muito próximas entre si, como, por exemplo, o verbo poder se repete no espaço de poucas linhas, da 22 a 27. O operador argumentativo, porém, se repete nas linhas 15, 22, 24 e 26. Então, as repetições estão muito próximas entre si, e isso pode acabar afetando a articulação do texto. E ele vai observar também se as palavras repetidas são eventualmente intercaladas com substituições do tipo
hiperônimo, hipônimo e sinônimos. Pode passar. Nesse próximo exemplo, a repetição não prejudica a articulação do conjunto textual. Há repetições da palavra pessoas e informações, bem próximas umas das outras. Contudo, o texto não se vale exclusivamente dos mesmos termos para retomar esses referentes. Por exemplo, pessoas está sendo retomado por usuário nas linhas 8 e 10. E informações faz parte de uma cadeia referencial que se inicia com sugestões de conteúdos na linha 2, passando por diversos assuntos, notícias econômicas, políticas, esportivas, artísticas, culturais, nas linhas 6 e 7. Pode passar. Inadequação coesiva. A inadequação coesiva ocorre quando o elemento coesivo, mesmo estando presente no texto, não consegue construir as diversas relações de conexão típicas, esperadas em um texto dissertativo argumentativo. Relações concessivas, adversativas, aditivas. Nesse exemplo, diz: a grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Nesse caso, percebe-se a presença do elemento conectivo mas, mobilizado com uma função diferente da que lhe é própria. A segunda oração é consequência ou efeito da primeira, ou seja, entre elas deveria haver uma relação conclusiva, característica de conectores como portanto, por esse motivo, ou ainda uma relação aditiva por intermédio do e não uma relação adversativa como a que é estabelecida pelo uso do mas. Pode passar. Monobloco. Monobloco é uma redação constituída por um único parágrafo, configurando um bloco maciço de períodos sem qualquer organização paragráfica identificável, o que pode afetar diretamente a coesão. Em razão disso, aos textos nos quais não se consegue visualizar quaisquer indícios de paragrafação, deve ser atribuído no máximo nível 2, ou seja, nesses casos de monobloco, a nota do texto apenas poderá ser 0, 1 ou 2. No exemplo 1, observa-se um único recuo na primeira linha, sem nenhum outro parágrafo até a última linha. Casos desse tipo também são considerados monobloco. Pode passar. No exemplo 2, é possível observar que a simples configuração visual do texto não é suficiente para determinar se a redação é ou não escrita em monobloco, pois é preciso ler e avaliar a construção dos períodos. Além de ser grafada em letras maiúsculas, há vários espaços no final de algumas linhas, que poderiam sugerir o final de um período, ainda que sem ponto. Mas, na verdade, trata-se de um único bloco textual, que termina na linha 25. Casos desse tipo também são considerados monobloco. Pode passar. Em relação aos textos que se apresentam em forma de monobloco, algumas considerações se fazem necessárias. A. Uma redação pode ser monobloco e ainda assim apresentar as 3 partes do texto dissertativo argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. O monobloco diz respeito à falta de paragrafação, tratando-se, pois, de um conceito espacial a ser penalizado apenas na competência 4 e não na competência 2. B. Se o texto começa com um espaçamento no início do primeiro parágrafo, mas segue até a conclusão, sem quaisquer outros parágrafos identificáveis, ele continua sendo avaliado como monobloco, como é o caso do primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. E C. A identificação de uma redação monobloco requer a leitura e a observação dos espaços no final das linhas. Pode acontecer de o participante fazer um parágrafo sem recuo na margem esquerda do texto, mas a existência dele ser visível pelo espaço disponível no final do período no lado direito do texto, como no segundo exemplo. Nesse caso específico,
ele não será categorizado como monobloco. Volto com o capítulo 7 para falar sobre o roteiro para aplicação da grade específica da competência 4. Foi criado um roteiro na tentativa de orientar e tornar a grade mais prática para o avaliador. Nos elementos coesivos presentes no texto, com perguntas sequenciais para avaliação da competência 4 nas redações. A última pergunta do roteiro corresponde a uma regra das competências 1 e 3, onde explica que caso o texto apresente uma característica de níveis diferentes, a nota atribuída deve ser a do menor nível. Ou seja, caso uma parte do texto cumpra todos os requisitos que cabe ao nível 5 da competência 4 e outra parte tenha raras inadequações que cabem ao nível 4 da competência, nesse caso o avaliador deve atribuir a nota à parte do texto com raras inadequações, pois para atribuir a nota nível 5 não se deve haver nenhuma inadequação. Onde no roteiro tem perguntas da letra A até a letra E. Na letra A fala, é monobloco? Se sim, o nível deveria ser 0, 1 ou 2. Na letra B, há presença de elementos coesivos inter-intra-parágrafo ao longo do texto. Na letra C, há repetição de elementos coesivos do tipo operador argumentativo. Lá na letra D, o uso de elementos coesivos é adequado, ou seja, ele contribui para a articulação de argumentos. E na letra E, há características de níveis de nota diferentes? Se sim, a avaliar no nível mais baixo. Na grade específica, alguns termos que se repetem. O que muda são os especificadores, que acompanham cada um deles, com uma gradação caracterizada por excessivas, muitas, algumas, poucas e raras. A quantificação que corresponde a esses termos é estabelecida caso a caso, a depender da configuração dos textos. Há muitos aspectos da escrita cursiva sobre os quais é praticamente impossível estabelecer critérios avaliativos precisos. Alguns desses são o tamanho da letra do participante, a extensão da linha das demais linhas, a quantidade de parágrafos. Há inclusive participantes que pulam a linha entre os parágrafos, o fato de não escreverem até o final da linha e etc. A variação dentro do mesmo nível está indicada na grade por meio dos conectivos e ou, procurando investir na dimensão visual no intuito de abordá-los da forma mais didática possível. Foi estabelecida uma diferenciação nas marcações dos elementos coesivos adequados e inadequados, tal como indica a legenda a seguir. Nota 0. Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo do texto, o que demonstra a ausência de articulações. Observa-se um caso de ausência na articulação caracterizada por palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto. Os poucos conectivos empregados estão inertes quanto às funções semântico-argumentativas que lhes caberiam conforme os destaques nas ocorrências da conjunção coordenativa mais, destituída de sua função adversativa, e do advérbio conjunção também, igualmente inerte. Nível 1, nota 40. Presença rara de elementos coesivos inter- ou intraparágrafos e ou excessivas repetições e ou excessivas inadequações. Não há excessivas repetições e excessivas inadequações. Outro aspecto considerado no descritor do nível 1. Todavia, a presença rara de conectivos corroborada pela falta de articulações da maior parte do texto é suficiente para que os textos não avancem ao próximo nível. Nível 2, nota 80. Presença pontual de elementos coesivos inter- ou intraparágrafos e ou muitas repetições e ou muitas inadequações. Textos em forma de monobloco não devem ultrapassar este nível. Em termos de presença de elementos coesivos, o texto do exemplo é avaliado como presença pontual de conectivos observada no uso de até, mais, grafado, mais, linha 9, também, linha 9 e 19 e ou linha 13. No que diz respeito à repetição, ele se enquadra no critério de muitas repetições, que gostaria de justificar detalhadamente quando tratamos dos termos importantes utilizados na grade específica da competência 4. Explicamos que a repetição pode se manifestar em um texto de diversas formas, retomadas do mesmo referente, repetição de pronomes, de conjunções, de operadores argumentativos, etc. E que o critério para avaliá-la sempre será o quanto essas ocorrências prejudicam a articulação do texto. Nível 3, nota 120.
presença regular de elementos coesivos inter ou intraparágrafos e ou algumas repetições e ou algumas inadequações. No exemplo, configura-se presença regular de elementos coesivos manifesta em cada dia que passa, pois, além, também e por isso. Este último funcionando como um operador argumentativo interparágrafo, na medida em que estabelece uma relação conclusiva com o argumento no parágrafo anterior. Há algumas repetições do pronome ela, que afetam a construção da coesão por estarem próximas. Quanto às inadequações do uso de coesivo, a redação apresenta uma ocorrência. O uso equivocado da conjunção mas, grafado como mais, na linha 21, quando essa estabelece uma relação indevida de adversidade entre argumentos que não são contrários. No parágrafo final do texto. No caso, em análise, talvez a própria ausência desse elemento coesivo resolvesse tal instabilidade semântica. Meu nome é Jean Lucas, eu vou falar sobre o nível 4 na competência 4. A presença constante de elemento coesivo inter e interparágrafos, com poucas repetições ou inadequação. Para se ter a conexão de ideias, é preciso as marcas linguísticas, fazendo que o texto avance na argumentação. A coesão se manifesta na superfície textual e conduz à compreensão profunda no texto. Agora eu vou falar sobre o nível 5 na competência. A redação classificada como nível 5 na competência 4 possui raríssimas inadequações e uma excelente articulação textual. O uso dos recursos coesivos diversificados. Havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre os parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto, pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro dos parágrafos. Volto com o capítulo 9, que é a conclusão, para encerrarmos a nossa apresentação. Relembramos, recuperando o que defende a professora Irandé Antunes, que elaborar um texto escrito é tarefa cujo sucesso não se completa simplesmente pela codificação de ideias ou informações, por meio de palavras e frases, mas supõe etapas de idas e vindas interdependentes e intercomplementares. Essas etapas acontecem desde o momento em que o participante faz a leitura da proposta de redação, planeja seu texto, escreve o esboço ou rascunho e chega até o instante em que ele redige a versão final, que será efetivamente avaliada. No texto contemplado com nota máxima, essas etapas devem estar evidentes nos diferentes aspectos de produção textual, como, por exemplo, o uso da coesão. Estamos cientes de que todo texto manifesta em alguma medida certa singularidade que vem de seus autores. Entretanto, em avaliações de larga escala, é preciso elencar critérios que permitam ao avaliador classificar com equidade textos materialmente diferentes. Portanto, nosso apoio é a matriz de referência para a redação do Enem, desdobrado na forma de grade específica. Nesse sentido, esperamos ter contribuído para a compreensão e aplicação da competência 4 no processo de avaliação das redações. E, por último, deixamos aqui uma frase da professora Irandé Antunes. A linguagem não pode ser imobilizada, da mesma forma que os seres humanos não podem ser imobilizados.